Muitos me perguntam como que eu descobri que eu queria ser professor e ser diretor. E eu respondo que não descobri, que tudo foi por acaso. Mas desde o primeiro dia que eu comecei a ser professor, senti que não queria deixar de ser professor. E desde o primeiro dia que eu comecei a ser diretor, senti que eu queria ser diretor. E tudo foi por acaso. Eu estava credenciado para dar aulas e precisava sobreviver. E fui diretor por influência da minha falecida mulher, Arlete Persoli. E durante o meu percurso, eu vivi várias situações em que os meus alunos se mostraram extremamente inteligentes e competentes. Numa das escolas que eu dei aula, um dia a diretora me chamou até sua sala e disse: Brás, eu gostaria que você preparasse um dia de atividades com os alunos, que eu vou convidar os pais, que eu vou convidar autoridades. E eu, todo orgulhoso, aceitei de pronto. E no dia, a principal atividade seria um debate em que os alunos representavam os políticos da época. Tinha também alunos representando repórteres, apresentadores. E do meu lado tinha uma aluna, Viviane, representando a Marília Gabriela. E eu, todo orgulhoso, no comando do debate, coordenando o debate, dando a palavra para todos, de repente me deu um branco e eu não sabia nem onde eu estava. Eu fiquei paralisado. E a Viviane, menina de 5ª série, me conduziu e dizia de forma sutil tudo o que eu tinha que fazer. E esta foi uma das sensações mais agradáveis que eu senti na minha vida. Numa outra escola, eu tinha um aluno chamado Nelson. E o Nelson foi o primeiro aluno que eu duvidei da inteligência. Eu falava, não, o Nelson não tem jeito mesmo. Ele não tem inteligência. E aí fui fazer um curso de psicodrama pedagógico, introduzi algumas técnicas nas minhas aulas e uma das atividades eram representações. E o Nelson começou a se destacar nestas representações, que começou a ser disputado pelos seus colegas. Todo mundo queria ser do grupo do Nelson. Então, eu conto esses dois casos para dizer que criança, aluno, é um ser extremamente competente. Competente. Em novembro de 1995, cheguei na escola Presidente Campos Sales para ser o seu diretor. Encontrei uma escola muito difícil e a violência era o maior problema. Tinha de 5 a 6 brigas diárias de alunos e em Heliópolis era a época das chacinas, do toque de recolher. E o que é que eu tinha para enfrentar essa situação? Eu tinha duas coisas. Primeiro, a certeza de que a criança é um ser capaz. E segundo, duas ideias. Tudo passa pela educação. E a escola tem que ser um centro de liderança na comunidade onde está inserida. Com isto, eu saí a campo para articular os segmentos
da comunidade escolar e incluir aí as lideranças comunitárias. Disso resultou uma forte integração escola-comunidade. Mas o maior problema continuava, que era as práticas tradicionais dentro da sala de aula. E num dia de muita sorte, apareceu na minha sala 3 professoras, uma delas de nome Mara, e falou: Brás, lá em Portugal tem uma escola conhecida como Escola da Ponte. Lá o aluno é visto e respeitado como um ser completo, como um ser integral, como um ser que é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver. Alguns meses depois, eu fui fazer um curso de educação comunitária. E o meu trabalho de conclusão de curso foi a implementação de uma metodologia de ensino com base nos princípios da Escola da Ponte. Logo que foi aprovado o projeto pelo Conselho de Escola, nós retiramos várias paredes internas da escola e, no lugar de 12 salas de aula, construímos 4 grandes salões. E foi colocado neste momento um desafio para os professores e os alunos. Eles não tinham alternativa. A única alternativa seria trabalhar em equipe, porque dentro do salão fica no mínimo 3 professores e 80 alunos em média, dividido em grupos de 4 alunos. E o que articula tudo, aluno, aluno, professor, professor, professores e os alunos, é um roteiro de estudo que os professores elaboram com antecedência. Esse roteiro vai para dentro do salão, é entregue para os grupos e a proposta é que os alunos trabalhem de forma autônoma. Mas quando se tem uma dúvida, o aluno levanta a mão, um deles, e um dos 3 professores vai até o grupo, não para explicar ou dar a resposta, mas para oferecer recursos para que os alunos descubram a resposta por si mesmos. E vai equipe de televisão, jornalista fazer matéria na escola. E chega no final, fazem sempre uma pergunta fatídica. E o IDEB? Qual é a nota do IDEB? O IDEB é uma avaliação externa que é feita de 2 em 2 anos. E eu respondo, desde quando começou o projeto, desde quando começou a fazer essa prova, a gente tem crescido lenta e gradualmente. A nota é ainda muito baixa, mas eu respondo também. IDEB não mede autonomia, não mede responsabilidade, não mede solidariedade. E estes são os princípios da escola. Então, na Escola Presidente Campos Sales, o professor é aquele que oferece recursos e mais recursos para que o aluno aprenda com tudo, com todos, em todos os lugares e sempre. E nós já temos a certeza que lá está nascendo um novo aluno, um novo professor, uma nova escola e com ela o bairro educador de Heliópolis. Abaixo a padronização e viva a criatividade em todas as escolas do mundo!